Nasceu no exílio, mas em solo português, na Embaixada de Portugal, em Berna. Dom Duarte Pio é hoje o nosso protagonista, ele que considera que, com monarquia, Portugal estaria bem diferente. O Duque de Bragança recebe-nos hoje na sua casa. Muito obrigada por nos receber. Muito gosto. Como é que é o seu dia-a-dia? Quem é o Dom Duarte de Bragança? Mas não há dia-a-dia. Normalmente eu gosto de ir ali fora, tratar da minha horta, ver o que é que... Uma horta biológica, não é? Sim, é. É um dos seus gostos. É. Sim. E gosto de, enfim, gosto de apreciar, aproveitar a Sintra, que é um lugar magnífico, mas infelizmente muitas vezes tenho que ir a Lisboa e tenho por causa de muitas coisas a fazer. Não é? Há quem se interrogue como é que o eterno pretendente ao trono, como é que vive, como é que são os seus rendimentos, como é que é o seu trabalho. Daí a questão que lhe coloquei também. Pois, bom, essa história do eterno pretendente não faz sentido. Não? Eu represento a Casa de Bragança, a família real portuguesa, e quem tem que pretender ou não pretender são os portugueses. Não é? Se os portugueses quiserem que eu assuma um cargo de chefia de Estado, estou disponível, não é? E está preparado para isso? Acho que estou certamente tão preparado como os presidentes que temos tido, não é? Isso, enfim, mas não desfazendo das grandes qualidades profissionais e humanas dos nossos presidentes, não é? Por outro lado, eu tenho servido Portugal como posso, não é? Desde como militar na Força Aérea Portuguesa, onde estive 4 anos, como diplomata, muitas vezes em missões diplomáticas discretas, coordenadas por alguns dos nossos ministros dos negócios estrangeiros. Né? Trabalhei no tempo do Dr. Durão Barroso, do Dr. Jaime Gama, que na altura usei passaporte diplomático por causa dessas viagens. Sim. E que resultaram nas negociações de paz com o Timor. Sim. Já teve um papel fundamental, na causa timorense. Eu consegui convencer o governo indonésio a mudar de atitude e a aceitar a ideia da independência. E esse foi talvez o ato mais importante. Aliás, foi reconhecido pelo Parlamento timorense, que o ano passado me deu a nacionalidade timorense. E tenho um belo passaporte encarnado diplomático timorense e vou levar a família a passar férias em Timor agora este ano. Vão conhecer, pelo menos os seus filhos vão conhecer Timor. É, a família toda. Vamos lá passar uns dias. Espero que, se possível, todos os anos possamos passar uma temporada em Timor. Está satisfeito ao olhar agora para Timor, passados estes anos, passada aquela fase mais complicada da anexação? Está satisfeito ao ver Timor-Leste? Acho que Timor está com um governo muito competente, eficiente, tem-se desenvolvido de uma maneira sábia, sim, sem desperdiçar fundos, ou seja, ao contrário do que se fez em Portugal com os dinheiros da União Europeia, em que se gastou alguns bem gastos, muitos mal gastos. Estão a aproveitar exatamente... Estão-se a aproveitar bem. Sim. E não usam o capital do petróleo, mas usam só os rendimentos do capital. O capital é guardado para tempos futuros, quando não houver mais petróleo. Sr. Dom Duarte, estamos na sua casa e agradeço-lhe mais uma vez o facto de nos ter recebido aqui. Costuma receber muita gente aqui, por exemplo, nesta sua sala de jantar, ou não? São feitos aqui muitos jantares, muitos almoços, não? Não. Eu gostava de fazer mais, mas ou por falta de tempo e por outras razões, acabo por fazer poucos. Mas tivemos, de vez em quando, nem uma média assim de 2 por mês. Nem costuma receber mesmo informalmente elementos de outras casas reais aqui? Não, isso sim, mas isso são coisas mais pequenas e às vezes é lá embaixo, outras vezes é ali no terraço, ali fora, conforme. Mas, curiosamente, a maior parte das casas reais europeias descendem de São Nuno Álvares Pereira. Sim. Teve um papel de moralização do país, de defesa da independência nacional. Ele gostava muito dos espanhóis e ajudou-os muito na altura em que passavam fome, mas não autorizava que eles entrassem por aqui sem ser convidados, como ele dizia. Não é? Portanto, amigos, negócios à parte. E então... E porquê este quadro logo aqui, com esta dimensão ao pé da mesa de jantar?
Por algum motivo especial? A única parede onde ele cabia também, né? E para dar destaque, estar aqui sempre connosco e com os convidados. Por causa do papel importante que ele desempenhou no país. A única filha que ele teve casou com um filho de Dom João I, que foi feito Duque de Bragança. Foi, portanto, o primeiro Duque de Bragança casou com a filha de Nuno Álvares. E todos nós descendemos dele. E por isso é que tanto a família real espanhola, como a belga, Luxemburgo, o Liechtenstein, e por aí fora, Baviera, etc., descendem dele. Muitos descendem por vários caminhos, mas a maioria descende também pelas filhas do rei Dom Miguel I. Como é que olha agora para as casas reais europeias? Como é que é a monarquia do século XXI? Estão preparados para estas novas tecnologias? Acha que o povo, há uma aproximação ao povo, inclusive até por via do casamento? Porque nos últimos tempos temos visto pessoas do povo a casarem com elementos de casas reais. Sim, e até... Exatamente. O que acontece é que as monarquias sempre souberam adaptar-se à época em que vivem. E essa adaptação passa exatamente por casar com elementos, com pessoas do povo? Bom, então na Idade Média os reis combatiam nas batalhas, iam à frente. E hoje, de facto, os príncipes de vários países, e os ingleses, nomeadamente, também têm participado nas guerras em que a Inglaterra está envolvida. Mas não é o papel do rei de ir à frente das batalhas. Não é? Na Renascença, os reis defendiam a arte, a cultura, o progresso, o desenvolvimento científico, eram os grandes mecenas, porque isso era um valor importante na Renascença. Qual é o valor importante na nossa época? Não é que eu concordo que seja o mais importante, mas aparentemente é o mais importante, é a democracia. Não é? Então os reis representam os valores democráticos, fazem casamentos muito democráticos e defendem a Constituição e a paz e a ordem nos seus países, não é? E qual é o principal desafio agora que vimos a subida ao trono por parte de Filipe VI, que conhece muito bem, e de Dona Letícia, que era uma jornalista? Quer ir para lá? Quer ir até, vamos até ali? Então vamos lá. Este aspecto da casa esta parte da casa é o quê? Isto aqui é uma espécie de... Chama-se isso um jardim de inverno. Sim. Põe-se aqui plantas, etc. Mas... Onde me disse há pouco que também recebia elementos de outras casas reais. Tem uma bandeira interessante, que é a bandeira usada pela guerrilha do Remexido, o famoso herói do Algarve, que quando foi da vitória liberal, ele, quando foi perseguido e teve problemas, acabou por sublevar o Algarve, não é? E houve uma descendente do Remexido que me ofereceu a bandeira dele. Que ofereceu esta bandeira. Falávamos do rei de Espanha, do novo rei de Espanha, Filipe VI. Qual é o principal desafio deste rei, quando vimos, nos últimos tempos, muita contestação à monarquia espanhola, algo que nos poderá levar a uma determinada leitura? Bom, muita contestação. Veio uma manifestação várias manifestações. Com 5 mil pessoas em Madrid. E o que é que isso é? Quer dizer, só Madrid tem 4 ou 5 milhões de habitantes, não é? Portanto, não há que valorizar, na sua opinião, o facto de haver pessoas a quererem a República em Espanha? As sondagens de opinião são muito favoráveis à monarquia. Eu acho que o príncipe Filipe, o rei Filipe, enfim, tem até mais facilidade em lidar com esta situação atual do que o pai? Talvez do que o pai. Aliás, o que é certo é que a monarquia era muito bem vista em Espanha. Praticamente não havia grandes correntes de opinião contra a monarquia e a favor da República, mas a Casa Real Espanhola acabou por ser abalada por vários escândalos nos últimos tempos. Quer com o genro de Juan Carlos e também agora com a filha, que foi acusada, num caso de alegada corrupção, como depois também com o facto de Juan Carlos ter tido assim alguns aspectos da vida que ficaram a ser conhecidos e que não foram muito bem recebidos pela população espanhola. Não concordo? Bom, eu acho que os aspectos da sua vida pessoal, de facto, teria sido melhor que não tivessem acontecido, porque, de algum modo, eu acho que os reis têm que dar sempre um exemplo às famílias. A imagem. Quer dizer, eles deviam, acho eu, que os reis têm que sempre... E os reis europeus, quase todos, têm dado ótimos exemplos de família, enfim. Agora, na verdade, se formos a ver o que é que os espanhóis precisam e querem do rei, é sobretudo que defenda a independência nacional, as liberdades,
o regime democrático espanhol. Há diferenças entre as várias casas reais europeias, nomeadamente no luxo que exibem e na opulência. Não é o seu caso? Normalmente os povos, os brasileiros têm uma frase muito engraçada, dizem: pobre gosta de luxo, intelectual é que gosta de pobreza. Fui sempre educado pelos meus pais no sentido em que o desperdício de facto está errado. Mesmo que haja fundos, mesmo que haja muito dinheiro, então que se utilize bem para coisas úteis e não se desperdice. E tem havido muitos desperdícios em Portugal nos últimos anos? O primeiro desperdício foi o desperdício das comissões e outros lucros ilegais que foram, ou mais ou menos pouco corretos, que foram gastando uma parte do nosso orçamento durante estes anos todos e que correspondeu provavelmente a 5% do orçamento nacional. Por exemplo, eu faço-lhe... Esse é que provocou a falência da Terceira República Portuguesa, foi em grande parte devido à corrupção. Porque o sistema está de tal maneira feito que não há um órgão com autoridade suficiente para poder controlar estes desvios e estes gastos supérfluos. As nossas instituições de controle funcionam mal, nomeadamente o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas atualmente tem um diretor, tem um presidente fantástico e tem feito um trabalho muitíssimo bom e exemplar. Mas, por exemplo, a chefia de Estado, que devia, no meu entender, controlar rigorosamente os desvios dos governos, muitas vezes não o consegue fazer porque pertencem aos mesmos partidos, estão lá dentro e, portanto, também não podem pôr em xeque os partidos políticos aos quais eles também pertencem, não é? Os chefes de Estado que têm sido pessoas sérias, felizmente, mas não controlaram como deviam os desvios dos governos. Mas era o Presidente da República que competeria isso também, ou a Assembleia da República, que tem o dever de fiscalizar os executivos? A Assembleia, mas eu acho que o Presidente é que devia, de facto, ter um trabalho discreto, mas eficiente de fiscalização. Porque é que ele é eleito diretamente pelo povo e não pelo Parlamento? Exatamente para ser independente das forças políticas, só que é muito difícil uma pessoa, por mais boa vontade que tenha, que fez uma carreira política partidária, de repente ficar completamente independente e, sobretudo, ter uma imagem de independência. Essa é a grande vantagem dos reis hoje em dia, é que são verdadeiramente independentes das forças políticas e económicas dos países onde estão. Não é? Mas tem, obviamente, a sua carga ideológica também, não é? Posicionam-se numa determinada área. Mas com imenso cuidado. Os reis têm um enorme cuidado em não serem conotados com uma ou outra tendência ideológica. Como é que se define ideologicamente? Perdão? Como é que se define ideologicamente? Bom, do ponto de vista moral, sou conservador. Sim. Do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista económico e social, sou basicamente um cooperativista, sou a favor da inovação e da procura de novas soluções. Acho que tem que haver uma maior participação de todos nas decisões, não é só ir votar uma vez de cada quase em 4 anos, tem que haver mais referendos em Portugal e, sobretudo, eu acho que tem que haver mais justiça no sentido em que não faz sentido haver tanta gente economicamente marginalizada a viver em pobreza, que não era nada necessário. Quando fala em referendo, fala, por exemplo, um referendo à monarquia, defende um referendo à monarquia e acha que deveria ter sido feito esse referendo, nomeadamente por alturas da Revolução dos Escravos? Bom, nas monarquias atuais... Foi a oportunidade ou não para se regressar à monarquia em Portugal? Foi uma das oportunidades, certamente, mas politicamente a Constituição naquela altura foi muito influenciada, de modo que foi difícil introduzir-se a ideia do referendo como arma do povo para dar a sua opinião. E acredita que venha a haver um referendo à monarquia? Uma das últimas revisões constitucionais, mais de metade dos deputados eram a favor de que se abolisse o artigo 288 da Constituição, que proíbe a alteração do sistema. O texto diz
que é inalterável a forma republicana de governo. Sim. Ora, muitos constitucionalistas acham que o que se pretende, no caso de uma opção monarquia-república, não é mudar a forma de governo, mas é mudar a forma de chefia de Estado. E que, portanto, mesmo com a atual Constituição, seria possível fazer-se uma pergunta ao país, perguntar se preferiria ter como chefe de Estado um Presidente da República eleito ou um rei. E se a pergunta fosse assim, honesta, com liberdade de expressão dos dois lados, eu acho que haveria muitas possibilidades da opção rei ganhar. Qual é que acha que é a receptividade dos portugueses a uma monarquia? É que, por altura do centenário da República, foi feita uma sondagem que mostrava que 72% dos portugueses estavam exatamente a favor de uma república. Bom, a sondagem que eu vi dava que 40% dos portugueses não se consideravam republicanos. E foi uma sondagem da Comissão do Centenário da República, feita um ano depois. Mas só que até agora eles não publicaram essa sondagem. Tudo também depende da maneira como a pergunta é posta, não é? Se a pergunta é posta, quer um regresso ao regime vigente antes de 1910, ninguém quer um regresso ao passado, mesmo que se goste. Se a pergunta for, prefere uma chefia de Estado como tem as monarquias atuais ou uma chefia de Estado republicana, aí, de facto, já a pergunta é mais honesta. E seria um rei com um papel mais interventivo ou menos interventivo? Ou seja, seria uma figura meramente decorativa ou mais do que isso? Quem tem que definir qual é o papel do rei é o Parlamento. O belo país o qualificou como um rei, assim, um rei sem trono. Gostou dessa qualificação ou não? Sim, eu acho que para muitos portugueses é essa a minha posição. É o rei sem trono. E também eu encontro um sentimento semelhante em Angola, vi muito em Angola isso no interior, em Moçambique, em Timor, claro, em Timor sou o Liorai de Portugal e com passaporte diplomático português, com os títulos todos lá em cima, passaporte diplomático timorense com os meus títulos. O mesmo, por exemplo, noutros países, no Oriente, na Indonésia, o meu visto na Indonésia dizia Rajá de Portugal, e tem na Guiné-Bissau... Mas cá é, lá está, rei sem trono ou pretendente ao trono. Não, eu acho que é chefe da Casa Real. O Sr. Dom Duarte nasceu em Berna, na Embaixada Portuguesa, portanto em solo português, mas só na década de 50 é que pôde regressar aqui. Quando voltámos a Portugal, não devolveram as propriedades de família, foram transformadas na fundação da Casa de Bragança. Sim. Mas, enfim, pudemos vir para Portugal e durante uns tempos os meus pais viveram numa casa que foi disponibilizada pela Fundação da Casa de Bragança. Mas propriedades nossas, as que há, umas foram de uma herança da Rainha Dona Amélia, que me deixou o seu testamento aqui em Portugal, e esta casa que eu comprei em 1975. Depois da Revolução. Foi a minha conquista revolucionária. Então porquê? Porque aproveitei que os preços estavam baratos e os anteriores proprietários, simpaticamente, deram-me facilidades para comprar esta casa. Podemos saber por quanto é que comprou este imóvel aqui em Sintra? Na altura, em 75, foi por 4.000 contos. Espero que nos leve agora até aos jardins desta, o jardim desta é muito casa. bonito, realmente. São 4 hectares, não é? Penso que são 4 hectares. Vamos até lá conhecer esse jardim e, simultaneamente, aí vamos falar... Uma casa onde Duarte Pio vive com os 3 filhos e com a mulher Isabel da Herédia. Eu tenho jantar com a Margarida de Espanha e o embaixador de Espanha. Pois, está bem. É porque eu tenho que ir buscar o Dinis ao aeroporto. Chega hoje. Vamos que bem. Gostava de vir a ser rainha. Para já temos um serviço em relação ao povo português, que é um povo que cada vez eu fico mais fascinada, porque eu acho que, tenho dito sempre, nós somos um povo extraordinário, nós temos que acreditar em nós e que tem que repensar os valores e o que é que andamos aqui a fazer e para onde é que nos viramos. Sempre temos dito a vocação de Portugal é o mar. Nós somos um povo onde a globalização chegou há séculos atrás, sempre fomos abertos para o mundo. Como é que acha que o país chegou ao estado em que chegou, em que teve que pedir um resgate financeiro? Bom, segundo estudos internacionais,
a dívida da República Portuguesa corresponde ao dinheiro que foi perdido por causa da corrupção. E porquê? Porque, não diretamente, mas muitas das despesas públicas que foram feitas eram inúteis, ou pelo menos não eram indispensáveis. Nomeadamente o quê? A Expo 98, Sim, o Europeu de Futebol 2004, a autoestrada? O excesso de autoestradas, pontes que não tiveram um estudo económico que justificasse, por exemplo, sei lá, a Ponte do Cartacho, está quase vazia, não é? Uma ponte enorme. Ponte Vasco da Gama, eu insisti muito na altura com o ministro, para que ela fosse feita em Santeiria da Zóia. Era muito mais pequenina, tinha 2 km. Quer dizer, houve um excesso de despesas, que eu creio que foi em parte feito para dar negócio às empresas de construção, Sim. que por sua vez financiavam a vida política e que, no fundo... Portanto, houve aí, na sua opinião, uma relação de promiscuidade Exatamente. entre o negócio, o poder empresarial e o poder político. As decisões políticas que foram Houve tomadas. um nexo de causalidade. Exatamente. Porque senão não se explica, não é possível que economistas e pessoas responsáveis não percebam que um país que gasta mais do que aquilo que um governo que gasta mais do que aquilo que tem, e um país que gasta mais do que produz, qualquer dona de casa percebe que isso vai acabar mal, não é? Portanto, não se fez convenientemente as contas. Mulher só a governar Portugal. Mas olha que Isso não vai acontecer. durante a monarquia nós tivemos 8 bancarrotas. Mas é também um regime democrático. E tivemos por várias vezes em default, não é? É também um regime democrático em que os mesmos vícios já começaram a existir. Não é? Portanto, então aqui não, haveria ou não diferença entre a monarquia e a república? Se estivéssemos em monarquia, teríamos chegado onde chegámos? Bem, se eu tivesse XXI? sido rei, certamente não teríamos chegado a essa situação, porque eu teria alertado os governantes e... Enfim, até que ponto é que poderia ter sido diferente a nível de opções políticas? Eu acho que pode-se alertar os políticos, pode-se alertar a opinião pública, pode-se tentar fazer um trabalho educativo no sentido do país, do povo, perceber que se quer estádios de futebol vai ter menos ajuda na parte de saúde, não é? Se quer autoestradas vai ter que cortar outras coisas que estamos a cortar agora. Nós agora estamos a pagar os desperdícios que fizemos estupidamente, numa altura em que as pessoas aplaudiram essas obras públicas. As pessoas queriam essas obras ou nem por isso? Estavam contentes, achavam que o dinheiro que não tinha fim... Havia dinheiro fácil. Veja, por exemplo, nos países como a Hungria, por exemplo, não fazem essas despesas. Países como... há muitos países na Europa que em situações parecidas, a República Checa não tem praticamente dívida pública nenhuma, não é? Mas também só tem uma autoestrada. Portanto, foram feitas más opções, na sua opinião? Exatamente. E agora como é que saímos desta? Na sua opinião, há quem defenda uma reestruturação da dívida, mas sem perdão. Na sua opinião, qual deveria ser a opção, tendo em conta, obviamente, o lado dos credores? Que isso é essencial, não é? A principal opção, em parte, está a ser feita, que é estimular a produção industrial, agrícola e pescas e, ao mesmo tempo, diminuir as despesas do Estado. Não é? Agora, como é que se poderia diminuir a despesa do Estado? Bem, se o Tribunal Constitucional diz que não, cada vez que se quer diminuir as despesas do Estado... Porque estamos a falar principalmente de salários. Que são 80% das despesas do Estado. Portanto, não existe margem de manobra, na sua opinião, para cortes a não ser os salários? Não, para já o bom exemplo que devia ser dado, ou seja, todos os governantes deviam dar o exemplo de quererem ganhar um pouco menos, enfim. Ganha-se demais? A nossa classe política ganha demais? Não ganha demais. Mas face ao contexto, à conjuntura nacional. Na Hungria há uma lei que proíbe que, seja quem for, seja da política, seja de empresas que recebem apoios do Estado, ganhe mais de 5.000 euros por mês. É uma lei húngara. Mas cá também já há limites, portanto, mesmo os gestores públicos não podem ganhar mais do que o Presidente da República. Ah, não, e não ganham? Há exceções. Pois. E a banca que foi intervencionada, etc., que foi ajudada pelo Estado, não sei. Realmente agora não posso dar um dado concreto. Há exceções. Aí há exceções. Em relação falou da banca, como é que olha para toda esta situação do Banco Espírito Santo? Queria dar só um exemplo fantástico. Foi a Auto Europa. Aliás, eu gostaria de ver todos os carros comprados pela administração portuguesa deviam ser fabricados em Portugal. E a Auto Europa, quando esteve em crise,
toda a gente ganhou menos, tinham mais horas livres. Houve o layoff? Bom, foi muito pouca gente foi despedida, porque exatamente todos aceitaram ganhar menos e trabalhar menos. E quando, para manter os postos de trabalho. Para manter os postos, não é? E isso é que realmente foi Portugal ótimo exemplo. E Portugal, ao dizer que o parque automóvel dos nossos governantes deveria ser precisamente da Auto Europa, isso era para desenvolver ainda mais. Por um lado, aumentava a produção da indústria nacional, que dá trabalho a milhares de pessoas. Depois era um bom exemplo, porque há muitos outros casos. Por exemplo, quando o Instituto de Vinho do Porto encomendou 1 milhão de cálices de vinho do Porto, desenhados pelo CISA, Sim. Foram comprados em França. E, ao mesmo tempo, lamentávamos o desemprego na indústria vidreira portuguesa, não é? E eu ainda pedi ao Presidente da Câmara da Marinha Grande que falasse no assunto, que levantasse o problema. Não sei se levantou. Mas há uma incoerência, uma falta de lógica enorme entre aquilo que queremos e aquilo que fazemos. Deveria-se apostar mais nos produtos nacionais. A nossa trajetória para conseguirmos sair desta situação em que temos uma dívida que ultrapassa os 130% do produto interno bruto, será o quê, sensivelmente? Em primeiro lugar, é privilegiarmos a produção nacional e, de facto, de reduzirmos as despesas do Estado, que são o grande cancro da economia portuguesa, são as despesas do Estado português. Não é? E há gente muitíssimo qualificada entre os economistas e os próprios governantes que sabem isso e dizem, e explicam. Depois era preciso que a oposição apresentasse propostas positivas, concretas, bem explicadas, e não fizesse, digamos, um choradinho demagógico, o governo é muito mau, só quer fazer mal ao povo. Temos uma má oposição? Eu não sei, eu, por exemplo, eu tenho sempre boas relações tenho tido boas relações com a Intersindical e até com o Partido Comunista em vários aspectos, e com o Partido Socialista, claro que também, mas creio que, e há gente muito responsável nesses meios, mas depois há uma dinâmica em que algumas pessoas acham que para ser oposição tem que atacar por atacar. E é o que se faz em Portugal? É um bocado o que se faz em Portugal, em vez de não apresentar há uma oposição construtiva. Por outro lado, eles queixam-se de que o governo não os ouve. Agora, é possível que por vezes haja esse problema também, não é? E que tem-se a sensação de que do outro lado não nos estão a ouvir. Mas é que eu há pouco perguntava-lhe também quais são as consequências, na sua opinião, poderão vir de uma situação como a do Banco Espírito Santo. Bom, eu acho nomeadamente, mais do Grupo Espírito Santo, mas terá aqui um nexo de causalidade. A falência do BPN devia ter sido assumida e responsabilizada a quem a provocou. E, portanto, se houvesse pessoas que deviam ser presas, eram presas. Não faz sentido os nossos impostos terem sido investidos milhares de milhões de euros para salvar um banco que tinha, ainda por cima, muito pouca importância na economia nacional. Não é o caso. Este tem mais importância. É o nome Espírito Santo. Mas há uma diferença entre grupo e banco. Eu creio que o único aspecto negativo disto é que, provavelmente, mais uma vez, uma grande empresa portuguesa vai parar a mãos estrangeiras, não é? Acho que não vai haver grande dificuldade em serem vendidos as propriedades da empresa, mas provavelmente para estrangeiros, não é? Porque é amassador, porque, de facto, quando são os estrangeiros a mandarem na nossa economia, mandam também na nossa política e... Perdemos soberania. Sr. Dom Duarte, só para terminarmos, é verdade que reúne aqui com alguma assiduidade, com alguma frequência, uma espécie de Conselho Nacional, sim, aqui em casa? Sim, o que é que discutem? E onde é que é? Na sala onde já estivemos? Sim. E o que é que discutem e quem é que vem aqui? Quem são esses conselheiros? Tem alguns antigos reitores de universidade, alguns que foram antigos ministros, outros que são alguns do campo intelectual, vão variando, não são sempre as mesmas pessoas. E o que é que quer saber deles? Qual é a mais-valia que aparece eles traz? sempre, e há outros que são convidados conforme o tema. Normalmente é para preparar as minhas intervenções públicas, as minhas entrevistas, ou por vezes para fazer-se algum comunicado. Mesmo republicanos? Sim, também alguns são republicanos. São republicanos no sentido em que não acreditam na viabilidade da monarquia hoje. Não são por convicção, porque acharem que o sistema republicano é melhor que o sistema monárquico, isso há poucas pessoas que acreditam. Na teoria há poucos que acreditam. Na prática há muitos que acham que não é possível, portanto não vale a pena.
Hoje foi nosso protagonista Dom Duarte Pio, o Duque de Bragança, que nos recebeu na sua casa de Sintra. Para a semana voltaremos com um novo protagonista. Até lá.